chegou depois. Agora oficialmente gravando, uma ótima noite, dia, tarde, madrugada. Eu arrisco dizer que se você está assistindo essa aula gravada, você deve estar assistindo de madrugada. Normalmente, quem deixa as coisas para depois, faz de madrugada. E para você que não deixou para madrugada e está aqui, boa noite. Boa noite para Dani, primeiramente, minha parceira, minha sócia, minha amiga. Tava um tempão, assim, pô, a Dani tá diferente, tá acontecendo, né? Óculos, tem algo de... Óculos. É só o óculos, muda muito. Mano, a Dani tá muito diferente, tá acontecendo. Sério? É só a falta do óculos, né? Eu acredito que se tirar o meu também, eu virei outra pessoa. Fica diferente, sim. Você tá de lente, fez procedimento? Eu fiz uma lente, tô me adaptando ainda, né? Mas tá super de boa, assim. Tava super enjoada de óculos, não queria trocar armação, não queria trocar nada. Liberdade, né? Liberdade. Muito bom. Então, boa noite também para a Ângela, que está aí com a gente. O Edward, imagino que seja assim. Felipe e Josene ou Joseni. Podem me corrigir se eu falei a pronúncia errado, tá? Uma boa noite. Se você quiser se apresentar aí no chat, no momento eu não vou falar para você abrir o microfone, mas você pode se apresentar no chat, sobretudo, pelo menos, a cidade, né, onde você está. Eu gosto de me mapear. Então, bota aí a sua cidade, mas se você quiser colocar sua religião, a sua vertente de espiritualidade ou falta dela, se você está vindo de alguma igreja, não sei, se apresente, fique tranquilo, fique à vontade, tá? Esse primeiro momento, isso, abra a câmera, eu fico muito feliz, ó, se você abrir um pouquinho a câmera, nem que for assim, só rapidinho, para a gente ter uma impressão que a gente está no mundo real, sabe? Porque senão eu fico vendo a Dani fica me vendo, e agora eu já estou vendo logo, joga uma família, olha que legal. Ali a Laísa está com a família toda. Fico feliz de saber que a nossa voz está entrando dentro de uma casa, para uma família. Olha o Eduardo ali só no chroma key. Joseni também de boa. A Ângela está arrumando o cabelo, correndo ali, tipo assim, ai meu Deus, não acredito que ele pediu para me abrir a câmera, estava deitada. A Sabrina está no transporte, está dirigindo, parou no acostamento, né? Estava dormindo no ônibus, provavelmente. Felipe também está com cara de chegou agora do trampo, correndo, e não. Tá vendo? A gente vê a cara, já dá outra vibe, assim, a gente já começa a imaginar coisa que não tem nada a ver também, mó viagem. E é isso, e essa é a minha cara. Aliás, tá mó branco, não sei o que tá acontecendo, acho que essa luz tá muito perto. Vamos lá. Gente, uma ótima noite, então, pra gente. Eu sempre gosto de noites de estudo, de cursos. Uma noite sempre muito boa de aprendizado, de troca, tá? Eu me apresento rapidamente, porque talvez você já me conheça, talvez você já participou de algum curso. Só de cursos de teologia, eu dou desde, olha, eu vou chutar 2018 ou 2019, mas 2019 com certeza. A Dani chegou, acho que já era o quê? 2020, 2021, 2022, organizando tudo. Então, só de curso de teologia já tem uma caminhada. Eu sou teólogo, sou filósofo, sou escritor. Eu estou lançando agora, né? Acabo de lançar meu terceiro livro pela editora Vozes, que é uma das maiores e mais conceituadas editoras de não só de teologia, né? A Vozes tem uma frente muito ampla de filosofia, psicologia. Pessoas como Cortella, Monja Cohen, Leonardo Boff escrevem lá. E eu acabo de lançar o meu livro Jesus e João contra Herodes, que eu sugiro muito que você tenha o seu e leia, se você gosta. Se você está aqui para assistir essa aula de inferno, você gosta do assunto e você vai gostar do livro, e ali você vai ter acesso a um Jesus que provavelmente a religião, o fundamentalismo escondeu de você. Então, eu queria muito sugerir também a leitura do meu novo livro, tá? E hoje estamos aqui especificamente para falar de inferno, ou de infernos. Eu vou falar primeiro o que eu aprendi sobre inferno. E aí, provavelmente, você vai aí já se identificando.
Estou tomando meu cafezinho aqui, por favor, fiquem à vontade para tirar um café, tirar um chá, uma água, um suco detox, tá bom? E eu sou nascido e criado também na igreja, é bom frisar isso. Passei por várias e várias e várias vertentes de igrejas evangélicas. Quando eu digo que eu sou teólogo, isso não significa absolutamente nada, tá? Porque eu participei de 5 seminários teológicos. 5 seminários teológicos. Sou formado em 3 deles. E não, tipo, serve para nada, gente. Para absolutamente nada. Mas sou formado em pelo menos 3 seminários teológicos diferentes. Passei por 5, então conheço quase todas as vertentes ou as principais vertentes teológicas sobre todos os temas que abrangem esse grandíssimo tema que nós chamamos de teologia. Então, lá no começo, eu aprendi algo mais ou menos assim sobre o inferno, e provavelmente você tenha aprendido algo parecido, que em algum momento você vai morrer, né? Essa é uma das únicas certezas que nós temos na vida. Ou, se você for um dos felizardos, você não vai morrer, mas Jesus volta durante a sua vida, né? É uma dessas 2 opções, aí não tem outra também, são 2. Ou você morre e dá de cara com o julgamento, ou Jesus volta, vai ter um processo maluco lá e dá de cara com o julgamento. No final das contas, julgamento. Foi julgado, passou telão, 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 vergonha, 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 e aí você vai saber para onde você vai. Céu, os bons, aqueles que tentaram ter uma vida digna, aqueles que evitaram o mal, que fizeram o bem e, sobretudo, que aceitaram Jesus como o único suficiente salvador da vida, e que esse é o mais importante para essa teologia. No contraponto disso, inferno. Largo de chofre e pânico e desespero, onde o verme não morre, o fogo não apaga, onde há choro e ranger de dentes, onde o próprio fogo consumirá a sua carne eternamente, eternamente sendo torturado por um fogo ardente que te consome, mas não consome a ponto de te matar. Enquanto isso, lá do outro lado, Deus e alegria e amor. Bom, isso é mais ou menos o que nos ensinaram sobre inferno. Eu não sei em que estágio você está hoje. Talvez você já tirou um pouco do inferno da sua cabeça, só está aqui para arrumar a sua teologia. Ou talvez você esteja aqui ainda, pô, mas é exatamente isso que eu acredito. Berloff, é exatamente isso que me ensinaram e é nesse pé que eu estou. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai desconstruir passo a passo, tá bom? Então, vamos começar essa aula e que Deus nos abençoe. Primeira coisa que você precisa saber antes de entrar no assunto inferno, antes de entrar no assunto, qualquer assunto sobre teologia, mas sobretudo quando a gente está falando de assuntos temáticos como o de hoje, além desse curso temático, eu já dei aqui homossexualidade. Qual que foi que a galera ganhou, Dani? Como? Qual foi o curso que a galera ganhou junto com esse? Anterior a esse? Quem comprou esse curso ganhou outro curso, não ganhou? Ganhou fundamentalismo. Fundamentalismo, obrigado. Então, eu dei uma aula de fundamentalismo, que vocês ganharam, eu já dei aula de homossexualidade, infernos agora, Jesus histórico, apóstolo Paulo. Então, sempre que a gente vai falar de temas, é bastante importante a gente entender minimamente o que é teologia sistemática, porque aí você entende como isso funciona, tá bom? Então, a teologia sistemática, ela tem um grande poder de alienação. E antes de explicar ela, eu vou dar um exemplo, e o exemplo é utilizando Isaías 14, que é um texto que é bastante utilizado para falar de Lúcifer, né? Como se fosse o tal Lúcifer. Então, enquanto eu abro aqui, se você quiser pegar uma Bíblia ou abrir, não sei se você está no notebook, a gente vai ler alguns textos hoje. Então, se você quiser acompanhar a leitura, se organiza aí para fazer isso, tá? Se não, também eu vou ler tudo aqui, tá tudo bem para você. Para começar, a gente vai ler esse textinho de Isaías 14, e aí eu vou mostrar na prática para vocês como é que isso funciona.
Já tá abrindo aqui o Isaías 14. Pronto. não vou compartilhar não. Ouve bem aí, que eu vou ler um texto apenas, e depois eu te explico, tá? O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel, e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Agora eu vou lá para o versículo 3. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, assim você zombará do rei da Babilônia. Repito, assim você zombará do rei da Babilônia. Provavelmente você até conhece esse cara, ele chama Nabucodonosor. Se você é crente, aí você já ouviu falar esse nome. Então, esse texto é uma profecia do profeta Isaías, do primeiro Isaías, afinal são 3, sobre ou contra um personagem histórico. E ele cita esse personagem, tá aqui, ó, o rei da Babilônia. Tá bom, gente? Como chegou ao fim do opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, bababá, bababá. Vou pegar a parte agora que nos importa. Todos dirão, não, aqui, ó. Você dizia no seu coração, versículo 13, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no Monte Santo. Subirei o mais alto, as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, do inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você, enfim, vocês conhecem o texto e a gente pode continuar lendo ele inteiro aqui, que você já ouviu em algum momento, que esse texto trata-se do quê? Da gênese da figura Satanás. E tem um outro texto também, que não é esse de Isaías, que é um de Jeremias, de Ezequiel, melhor dizendo, que fala, inclusive, o nome dele, né? O Estrela da Manhã, Estrela da Alvorada e tal. Agora, perceba, esse texto está falando sobre um rei que existiu, e está lá o nome dele. O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, usando, e o profeta utilizando de figuras de linguagem, o que era muito comum para as escritas das profecias, né? Afinal, essa profecia não foi escrita pelo profeta, ela foi profetizada e depois, em algum momento, aquilo foi relatado. E as profecias tinham essa linguagem caótica, cheia de figuras. Então, ele está falando de um rei grandioso, ele fala, olha, você era igual um querubim ungido, falando sobre o poder daquele rei, né? Então, dentro de uma teologia sistemática, que pressupõe um diabo e etc e tal, como você já deve ter ouvido falar, esse texto se torna a gênese de Satanás. Agora, lido de forma independente, é apenas uma profecia contra o homem. Dentro da teologia sistemática que cria a ideia de Satanás, ela tem que ter uma gênese, de onde isso saiu. Então, era um anjo criado pelo próprio Deus, que se rebelou, e ele caiu, virou inimigo de Deus, e um dia ele vai para o lago de enxofre. Criou-se uma teologia sistemática, pegando textos de toda a Bíblia, e é isso que a teologia sistemática faz, ela pega todos os textos possíveis que, entre aspas, abordam aquele assunto que ela, teologia sistemática, está tentando sistematizar. Então, se essa teologia sistemática quer falar sobre diabo, ela vai pegar todos os textos bíblicos que possivelmente, ou que essa teologia pressupõe a ideia de ser do diabo, e vai construir, e vai falar, tá vendo o diabo? Tá aqui, ó, essa é a gênese dele, Isaías 14. E aí, quando você entra nesse texto, já com a cabeça dessa sistemática, o texto faz sentido. Puta, tá aqui, é mesmo, olha lá, ó como é que começou Satanás. Mas se tu sai dessa loucura, pô, é só um texto, é uma profecia contra um rei, e ponto final. Então, isso é importante para a gente dar o primeiro passo
para a gente entender não apenas inferno, mas qualquer assunto. Tá bom, gente? Sobre perguntas, você vai... Tipo assim, surgiu uma dúvida agora do que eu acabei de falar, você já pode até botar no chat para não esquecer. Eu não vou responder ela agora, mas já fica registrado e eu respondo no final. Ou você anota aí e no final você vai fazer sua perguntinha, tá bom? Seguindo aqui, o que você aprendeu sobre inferno? Aquele lugar que pega fogo e que Deus vai mandar os pecadores. Foi uma criação. O que você aprendeu sobre inferno foi uma criação da teologia sistemática da Igreja Católica do século XIV. E é isso que eu vou mostrar para você nesse curso e até o final desse curso, tá bom? Vamos lá. Da onde veio? Eu vou de trás para frente aqui, tá? Antes de começar a explicar os infernos na Bíblia, vou te mostrar da onde veio essa ideia que já está na sua cabeça, e depois você vai falar, poxa, que simples. Então, da onde veio essa ideia de um inferno como lugar de pecador, que Deus vai mandar? E eu sei que na sua cabeça ainda está assim, veio da Bíblia, Berlofa. Não, não veio da Bíblia. E eu vou te mostrar. Mas confia no processo e vem de trás para frente comigo que vai fazer mais sentido. Da onde veio essa ideia desse inferno como um espaço físico onde os pecadores serão jogados para ser... Da onde veio? Veio daqui, desse texto, dessa obra chamada Divina Comédia, que tem até uma pequena explicação sobre ela aqui. Se você não conhece essa obra, você está de bobeira no mundo, né? Mas o inferno é a primeira parte da Divina Comédia, do Dante Alighieri, sendo as outras duas, o purgatório e o paraíso. Está dividido em 33 cantos, uma divisão de longas poesias, possuindo um canto a mais que as outras duas partes, que serve de introdução ao poema. A viagem de Dante é uma alegoria através do que é essencialmente o conceito medieval de inferno, guiado pelo poeta romano Virgílio. No poema, o inferno é descrito como 9 círculos de sofrimento localizado dentro da terra, e isso seria literalmente, tá? O inferno medieval, ele seria dentro da terra, ok? Foi escrito no início do século XIV, e os mais variados pintores de todos os tempos criaram ilustrações sobre esta obra, se destacando Sandro Botticelli, que é inclusive... Tem o Gustavo Doré, Salvador Dalí, mas o Sandro Botticelli é a imagem que você mais conhece, que é essa imagem. O inferno com a Divina Comédia do Dante Alighieri e todas as representações ali daqueles artistas, as encomendas feitas pela Igreja Católica, é nesse momento que o inferno ele se torna um lugar, e até com imagens agora. Aqui são os 9 círculos do inferno, é daí que sai a expressão o quinto dos infernos, por exemplo, que é o pior deles, né? Cada gama, cada camada de inferno tem um nível de crueldade dependendo do nível de pecador que você era, né? Então, os piores pecadores iam para o quinto dos infernos, que era o pior deles, tá? Tá. Então, você entendeu até agora em que momento essa ideia de inferno que você tem começou a ser construída e ganhou, de fato, até uma imagem, ou várias imagens. Saiu da alegoria e agora se transformou em um local, e com imagem que eu consigo pensar nele e ver imagens sobre ele. Isso foi no século XIV, com a Igreja Católica. Agora, voltando lá atrás, então, o que um hebreu pensava, então, sobre o tal inferno? Eu acho que essa é agora a pergunta que nos cabe, para a gente começar a dar uns passos, não de trás para frente agora, mas de frente para o fim. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que inferno, preste atenção nessa parte. Inferno é um conceito medieval.
uma espécie de síntese que a igreja fez de vários conceitos diferentes, que pela igreja foi traduzido e interpretado como inferno. Eu explico. Eu não queria falar para vocês assim que existem alguns tipos de infernos no texto bíblico, porque essa informação está meio errada. Porque essas palavras que foram traduzidas como inferno não deveriam ser traduzidas como inferno. Inferno é um conceito. E foi a síntese do que a igreja fez com esses conceitos que ela pensou da Bíblia. Então, para a gente pensar o que Jesus pensava sobre inferno, Jesus não sabia o que era inferno. Inferno não existia na época de Jesus. Jesus nunca pensou sobre inferno. Dessa forma que você pensa, isso não passava pela cabeça de Jesus ou de nenhuma pessoa antes do século XIV. Sobretudo um hebreu antigo, tá? Então, Jesus não sabia o que era o inferno, pelo menos da forma como a gente aprendeu. E também é um erro imaginar que todos os hebreus pensavam da mesma forma. Haviam escolas de pensamento, como alguns fariseus, por exemplo, que acreditavam na ressurreição literal do corpo. Por isso, o Gehenna, o inferno, daqui a pouco você vai entender, seria um grande tormento. Então, você acreditar que os hebreus antigos, que Jesus, que Paulo, que Pedro, que Moisés, que Abraão, ou seja lá quem for do personagem bíblico, tinham o mesmo pensamento sobre o que aconteceria após a morte, é um grandíssimo erro, ok? Na época de Jesus ali, já haviam várias e várias linhas de pensamentos, escolas rabínicas, não apenas para esse assunto, mas para qualquer assunto, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui. Aqui. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na... Você ouviu já sobre saduceus? E os saduceus foram falar com Jesus, era uma escola rabínica, era um grupo de judeus. Igual quando a gente fala que tem esquerda e direita, arminiana e calvinista, então era isso. Os saduceus eram um grupo de judeus, poderia ali ter alguns discípulos de Jesus que eram saduceus, até encontrar Jesus estava tudo bem. E esses não acreditavam na imortalidade da alma. Para eles, a morte era o fim. Não tinha julgamento, não tinha bom e ruim, acabou, acabou. Olha que beleza. Entre os fariseus você já conhece um pouquinho mais, haviam pelo menos duas principais escolas de pensamento sobre o pós-morte, sendo elas Shammai e Hillel, tá bom? Os tal do Shammai, não é falar em língua não, hein? Não vai, ó, cuidado aí. Shammai acreditava em uma condenação parcial. Você ia para algum lugar de uma espécie de condenação, onde você tinha que pagar tudo aquilo que você fez de errado, mas depois ficava tudo resolvido. Então, vocês pagavam os pecados nesse tal lugar. A galera do Hillel acreditava num Deus bondoso, que perdoaria todos no final. E tinham judeus também que acreditavam que todo tipo de inferno era apenas metáforas. Então, quando você está olhando ou lendo a Bíblia, lendo sobre Jesus ou sobre qualquer personagem bíblico, não confunda esses personagens com o que você pensa sobre o inferno. Então, quando a gente vai para o texto agora e a gente vai ver Jesus falando sobre inferno, você precisa lembrar, peraí, inferno é um conceito medieval. Se inferno é um conceito medieval, quando Jesus fala inferno, quando eu leio inferno na minha Bíblia em português, que palavra que será que é ali? O que Jesus estava querendo dizer? É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos começar. Quais conceitos, então, foram traduzidos, sintetizados e são aplicados aí? Quando, no final das contas, quando você pega a sua Bíblia em português, e você sabe que sua Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, 95% dele foi escrito em hebraico, com pequenos fragmentos em aramaico. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Então, quando você pega a sua Bíblia em português e aparece lá a palavrinha inferno, quais palavras ou conceitos foram traduzidos dessa forma?
Vamos lá. São quatro palavrinhas, tá bom? E aqui já é muita coisa. Aqui já era para você, se acabar a energia agora e a gente ter que interromper essa aula, aqui você já perde o seu sono. Aqui você já fala, o quê? Peraí, então quer dizer que quando eu leio inferno na Bíblia, na verdade, por trás daquela palavra, tem 4 palavras. Pode ser o Sheol, pode ser o Hades, pode ser o Gehinna, pode ser o Tártaro. Só que quando você lê inferno, é a mesma coisa. Isso já é muita coisa. Isso aqui já seria o suficiente para a gente falar, caramba, tem coisa de errado aí, hein? Porque para mim, inferno é inferno. Mas, de repente, tem 4 palavras. E digo mais, tem palavra aí que tem várias aplicações. E aí vamos por partes, então. Então, vamos lá. Primeira palavrinha, Sheol, do hebraico. Então, como eu já te dei a informação que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, em todo o Antigo Testamento, quando você lê na sua Bíblia a palavra inferno, na verdade, ali é a palavra Sheol, que significa um buraco, uma cova. Uma cova. Literalmente falando, Sheol igual a cova. Uma cova profunda. Ok? Segunda palavrinha que a gente acha na Bíblia, Hades. Hades, aí já é uma palavra do grego, que significa literalmente lugar dos mortos. Então, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, quando a palavra aparece inferno, ela é Hades ou Gehinna, aqui do outro lado, ou Tártaro. No Novo Testamento, nós temos 3 palavras que são traduzidas como inferno. A primeira, Hades, que significa lugar dos mortos. Segunda palavra, Gehinna, que inclusive está escrito errado, tem mais um E ali. Gehinna. Do grego significa Vale de Rinom. Isso, o Vale do Rinom. Rinom é uma pessoa. Rinom. É o Vale do Rinom. Esse é o Gehinna, tá? E o Tártaro, que do grego significa submundo dos titãs. E isso está na Bíblia, e a gente vai aprender agora. Então vamos começar? Palavrinha por palavrinha? Sheol, tá aí. Deixa eu só pegar uma água aqui. Gente, até aqui, como é que estamos? Vamos aproveitar que eu parei para tomar uma água, em que a gente vai entrar em cada termo agora. Até aqui tá indo? Sem novidades, tudo bem, tranquilo? Beleza. A Nádia tá aí, que maneiro. Tudo bem, Nádia? Beijão. Maneiro. Então vamos seguir, tá? Então vamos seguir. Então vamos lá. Primeira palavrinha que a gente vai ver, Sheol, que você já entendeu, então, que é do Antigo Testamento. Eu separei algumas aqui, só que tem mais, tá? Ó, algumas vezes que aparece a palavra Sheol. O que a gente vai fazer agora? Preste atenção. É um exercício que você vai fazer comigo agora. Lembra que eu falei que o que você pensou sobre inferno é uma teologia sistemática criada no século XIV, tirada lá do texto do Dante Alighieri. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui que eu acho que eu não falei, ou pelo menos expliquei mal. O Dante Alighieri não tem nenhuma culpa dessa merda, tá? Isso é bem importante a gente dizer aqui, tá bom? O Dante Alighieri era um poeta. O cara escreveu um belo de um poema. Ele não escreveu teologia, pelo contrário. Ele era um crítico da Igreja Católica, tá? Ele não concordava com as merdas que a Igreja fazia. Ele escreveu um poema, uma ficção, e a Igreja Católica viu aquilo perfeito, pegou e utilizou para ela, tá? O Dante, nada tem, não precisa ficar com raiva dele, não precisa ficar com raiva do texto. O texto é maravilhoso, é uma poesia linda, para quem gosta de literatura, recomendo, tá bom? Voltando aqui, o que a gente vai fazer? Você vai ler os textos agora, mas sem aquela ideia de inferno. Esquece o inferno como um lugar que pega fogo e que Deus vai mandar os pecadores, e vamos só ler o texto como o texto é. E vamos lembrar também
que o Sheol, mínima coisa para lembrar, que o Sheol significa uma cova, um abismo, um buraco. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Salmo 86, 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do abismo. Quando você lê, livraste minha alma das profundezas do inferno, com a cabeça de que Deus salvou minha alma do inferno, nossa, tudo fez sentido, Deus me salvou do inferno. Mas é um salmo, é uma poesia, o salmista não era evangélico, ele não pensava como você pensava, ele está falando assim, puta, eu estava mal pra caramba e você me ajudou. Eu estava numa deprê fudida e você me ajudou. Desculpa aí o palavrão, mas tem coisa que é a profundeza, tá lá no fundo. É isso que ele está falando. Não tem nada de inferno, nada de metafísico, nada disso. É o Sheol, é uma cova, é um buraco. Inclusive, pode ser literal, a cova que a andorinha fazia para enfiar qualquer coisa, ali a cova que era feita por um animal, literalmente era um Sheol. Só que quando você ia falar de um lugar que a sua alma ia, uma depressão, uma tristeza, igual a gente faz, igual a gente fala, ó, tô na merda. Ninguém imagina que você tá na merda, literal. Você tá mal. E é isso que o salmista está fazendo. Olha só que diferença. Não fica mais simples. Olha, vamos ler mais um. Se subir ao céu, lá tu está. Olha só, como não tem nada de literal o texto. Se subir ao céu, tu está. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que ali o Senhor está também. O salmista não está falando que literalmente ele ia lá pegar a cama dele, ia lá no inferno, onde o diabo está, os pecados. Não. Ele está falando, eu não tenho onde me esconder, eu posso fazer a cama no abismo mais profundo que o Senhor me encontra. Não tem nada de inferno, não tem nada de tortura. Percebe? Vamos ler mais um, vamos ler mais um. Vamos sair de Salmo e vamos ler o último lá, Jó 17. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Sheol, quando juntamente no pó teremos descanso. Olha, aqui ainda fica mais claro que está falando, a minha esperança vai morrer comigo, e vai para a cova comigo. Pronto. Simples. Então, Sheol, que é uma das palavras que é traduzida como inferno na sua Bíblia, no Antigo Testamento, significa cova. E é muito mais utilizada, ou é pelo menos 98% das vezes utilizada, como um ambiente de alma, um ambiente de emoção, um lugar de introspecção. Não tem absolutamente nada a ver com o tal inferno. Então, aqui a gente finaliza e encerra o primeiro termo, Sheol. Maravilha, gente? Dá uma reagida aí, faz alguma coisa aí, senão eu acho que eu tô... Faz um jogo, curte, faz um barulho, abre a câmera, faz isso, senão eu acho que eu tô morrendo aqui, sozinho. Maravilha, faz alguma coisa. Agora vamos para o segundo. O segundo, agora entrando no Novo Testamento. A coisa começa a ficar mais interessante. Confesso para vocês que a coisa começa a ficar mais interessante. Novo Testamento, grego já é mais fácil. Jesus realmente falou. Você já deve ter ouvido um pastor falando assim: Jesus falou mais de inferno do que... Sim, Jesus falou muito de inferno, então é importante para nós, tá? Então, a primeira palavra que nós vamos ver do grego, que foi traduzida, ou que é traduzida como inferno, aí na sua Bíblia, é o Hades, tá bom? Que significa lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Literal, cova, ou figurativo, um gueto. E olha só, qual é a tradução literal de Hades? Cova. Igual Sheol. Sim, o Sheol e o Hades são equivalentes. O Hades é o equivalente grego do Sheol. Então, no Hades, ele já traz em si as possibilidades de interpretação que nós vimos no Sheol.
Então é possível, você não vai encontrar isso no Novo Testamento, não que eu me lembre agora, mas é possível o Hades se referir ao Hades como um lugar de introspecção de alma também, porque ele traz a mesma conotação do Sheol. Só que no Novo Testamento, esse Hades ele é utilizado mais como, literalmente falando, só que não de fato uma cova, mas um lugar geográfico, eu já explico, ou de fato um gueto. Eu vou explicar na prática que vai fazer mais sentido. Vamos para o primeiro texto que já vai resolver 1 milhão de coisas na sua cabeça, que é o texto de Mateus 16, versículo 18. Olha esse texto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. É um dos principais textos do cristianismo, é daqui que sai o Papa, tá? Se existe Papa, é por causa deste versículo, é daqui que a coisa começa, é o epicentro da coisa, é esse texto. É Jesus dizendo ao Pedro que ele era pedra, aí tem a discussão, os evangélicos, não é Pedro que é a pedra, é Jesus que é a pedra, aquela discussão toda. Mas no final das contas, Jesus diz, olha, a minha igreja vai avançar contra as portas do inferno. Hades aqui. Que na sua cabeça, naquele esqueminha que a gente aprendeu lá, é que a igreja vai pregar a palavra de Jesus e nós vamos salvar as almas das mãos de Satanás, né? A gente que nem lavava a roupa ainda, né? A gente não lavava a louça que a gente comia, mas a gente queria salvar as almas das mãos de Satanás, porque Jesus mandou Pedro avançar contra as portas do inferno. E, de repente, você agora está olhando para as portas do inferno. Porque as portas do inferno eram um lugar literal que ficava em Cesareia de Filipe. Se você ler esse texto completo, Mateus 16, o texto diz assim, chegando Jesus em Cesareia de Filipe, ele perguntou, quem os outros dizem que eu sou? Aí eles saíram para fazer a pesquisa. Alguns dizem que você é fulano, outros dizem que você... Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para o Pedro, o versículo aí que nós lemos. Então, quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, um lugar que era dominado pelos gregos, isso é uma informação importante que você tem que entender. Na época de Jesus, o território de Israel, ele tinha se tornado uma espécie de província do Império Romano. Quase todo o território de Israel já havia sido dominado, na época de Jesus, pelo Império Romano. Só que algumas áreas de Israel, sobretudo algumas ilhas e algumas áreas marginais, já havia sido dominada pelos gregos. Uma dessas áreas era Cesareia de Filipe. Então, se você, por acaso, está só me ouvindo, essa é a hora de você olhar para a imagem, tá? Porque tem a foto real de uma caverna que está ali nas encostas das montanhas de Cesareia de Filipe, onde acontecia sacrifícios ao deus Pan, que era um deus da cultura da religião helênica. Nesse lugar, dentro dessa caverna, essa montanha é uma montanha muito grande, haviam várias caverninhas e uma principal. Dentro dessa caverna, acontecia ali rituais terríveis ao deus Pan. E esses rituais ao deus Pan eram um pânico. Daí que vem o nosso pânico. Pânico, originalmente, eram os rituais que aconteciam dentro dessas cavernas, em Cesareia de Filipe, onde acontecia sacrifício de crianças, de pessoas, enfim, e esse pânico todo acontecia naquela região. Então, o que Jesus está falando, quando ele chega na região de Cesareia de Filipe, e por que Jesus chega lá, né? Ele não era idiota, ele sabia exatamente o que acontecia ali, ele foi com um propósito ali, ele viu o que estava acontecendo, e ele fala, agora, se você está dizendo que você é minha igreja, se você está dizendo que você é meu discípulo, nós temos que avançar contra essa merda. Esse tipo de coisa, pessoas sendo sacrificadas a uma ideia terrível de Deus, isso não pode acontecer mais.
É isso que Jesus está falando. As portas do Hades era nada mais, nada menos que um lugar onde acontecia esses sacrifícios ao deus Pan. E vamos ler um outro texto, né? Porque, como eu falei para você, pode ser utilizado esse Hades como um lugar geográfico, como pode ser também uma equivalência do Sheol, que ele traz lá do Antigo Testamento. Eu trouxe ali o texto de Atos, capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte: porque tu não me abandonarás no sepulcro, Hades, cova, Sheol, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Olha só, lembra que eu falei que existiam linhas de pensamento que acreditavam na ressurreição literal do corpo? Os fariseus, uma dessas linhas dos fariseus acreditavam que literalmente, quando tudo passasse, o corpo iria ressuscitar. Então, para eles, para algumas pessoas, era muito importante a preservação do corpo. Por isso, eles eram sepultados daquela forma. Passava aquelas bandanas, passavam óleo, colocava dentro da tumba, porque a ideia é que um dia aquele corpo tinha que ressuscitar. Então, se esse corpo fosse rasgado, queimado, isso seria um grande problema para essas pessoas. Olha que loucura, mas é verdade. Não, antes de ir para o Gehenna, ele vai agora se conectar no Hades e você vai entender o motivo. Mas antes de ir para lá, vamos finalizar o Hades aqui. Então, Hades, todas as vezes que você vê no Novo Testamento a palavra inferno, uma das possibilidades é que seja Hades. E Hades vai ser sempre ou um lugar geográfico, falando de uma espécie de submundo, como aí dentro dessa caverna, onde acontecia esses sacrifícios ao deus Pan. Um outro lugar que poderia ser chamado de uma espécie de Hades, quando Jesus chega na tal João capítulo 4, João capítulo 4 é a mulher samaritana. João capítulo 5, Jesus chega no tanque de Betesda, onde todos os doentes daquela região se reuniam num tanque, tipo uma espécie de piscina, porque eles acreditavam que o primeiro que movesse ali, que caísse na água movida pelo anjo. Lembra dessa história? Então, agora imagina esse lugar, que era um lugar meio dentro de um buraco, uma piscina fétida, com todos os doentes daquela região, leprosos, tuberculosos, e todos eles na esperança de um anjo que não tinha agenda nenhuma ir lá mexer água. Imagina esse ambiente. Então, esse ambiente era chamado de Hades, um lugar dos mortos, o lugar dos invisíveis, um lugar dos invisibilizados pela sociedade. É a gente olhar hoje para Cracolândia e falar, ah lá, que inferno. É de fato, é um inferno. São pessoas que foram invisibilizadas por causa do seu vício, por causa da sua doença. Então, Hades, no Novo Testamento, vai trazer sempre essa ideia de um submundo de pessoas invisíveis, como a porta do inferno, ou, de fato, uma cova, mas uma cova literal, inclusive onde o seu corpo poderia sofrer a decomposição, e isso, para uma espécie de pensamento farisaico, seria um grande problema. E qual seria esse grande problema? Vamos para o próximo agora. O tal Gehenna. O tal Gehenna, que seria uma abreviação do Vale de Hinnom. Olha só, eu trouxe aqui alguns textos para a gente ler. E eu queria ajuda de duas pessoas. Então, quem que pode ir pegar uma Bíblia aí? Eu vou ler Jeremias, que está na tela. Depois eu vou pedir para alguém aí ler 2 Crônicas 28. Quem que pode fazer isso para mim? Boa, Nádia. 2 Crônicas 28, 3. E aproveita que você está em 2 Crônicas, você também vai ler o 33, 6, como está na tela ali, ó. E aí uma outra pessoa, enquanto a Nádia abre 2 Crônicas, quem que pode abrir em Isaías para mim? Boa. Só não apareceu, eu acho que é a Sabrina, né?
Então, Sabrina, abre Isaías 66, que você vai ler 18, 23 e 24. Beleza? Nádia, quando você estiver pronta aí com Crônicas... Não, deixa eu ler Jeremias enquanto vocês se organizam aí, ó. Primeiras informações que nós temos sobre o Gehinna. Está tudo lá no Antigo Testamento. Vamos ver? Vamos lá. Jeremias 7,32 já cita algo. Olha só. Isso certamente vem os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou Vale de Ben-Rinom, Vale do Filho de Rinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Nádia, tá com 2 Crônicas no pente aí? Ele foi até o vale de Ben-Rinom para queimar sacrifícios e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, do mesmo modo como faziam as nações que adoravam outros deuses e que foram expulsas da terra pelo Senhor diante dos israelitas. Boa. Quer ler o outro também já? Uhum. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Ben-Rinom. Além disso, consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação e magia, e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Quer que eu repita? Deu um eco. Não deu, mas deu para entender de boa, Nádia. Obrigado, viu? Muito obrigado. Imagina. Sabrina, você já está com o Isaías na mão aí? Com o Isaías na mão, parece que está segurando um maluco, né? Tá aqui, olha o Isaías aqui. Lê para gente. Liga seu microfone, Sabrina. É verdade. É pra gente, não é só para você e Deus essa. Nem reparei. Tá, Isaías 66, 18, né? Isso. Eu vi o que fazem e sei o que pensam, por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão a minha glória. Aí vamos lá para o 23, é isso? É, eu acho que... Você leu 66, 18? 66, 18. Então eu devo ter anotado errado. Eu vou ver aqui. Lê o outro para mim. Lê o... Daí 23 e 24, né? Isso. Isaías 66, 23. 23. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. E o 24 é: quando saírem, verão os cadáveres dos que rebelam contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos os que passarem por ali os verão como o mais absoluto horror. Lê esse de novo, que pelo jeito foi o único que eu anotei certo. Lê esse último para mim, por favor. Quando saírem, verão os cadáveres dos que rebelam contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos os que passarem por ali os verão como os mais absolutos horror. Perfeito. Obrigado. Essa última é pesada. Você viu? É o próprio Deus dizendo isso, tá? É o próprio Deus dizendo que quando pessoas passarem pelo vale, vão ver os cadáveres e aquela coisa estrondosa. E por quê? Porque eles foram pecadores. E se eles foram pecadores, eles merecem aquilo. Merecem o quê? Aconteceu nesse Vale de Rinom uma matança. Uma matança do pior tipo. E não foi uma, e sim várias. Começou com uma espécie de reforma na teologia, na religião judaica antiga. Uma informação que é muito importante vocês saberem, a gente não vai se aprofundar nisso, mas o monoteísmo só foi de fato instaurado ali na religião judaica mais ou menos 700, 600 anos antes de Cristo, tá bom? Os judeus, eles não eram monoteístas, tá? Quando você vê no Antigo Testamento, El Elyon, El Shaddai, Jeová, Elohim, você acha que são vários nomes de um mesmo Deus. Não é. São vários deuses diferentes.
Existiam vários postes ídolos na casa do Senhor, lembra? Tinha inclusive a deusa Asherá, que era a esposa do Jeová. Jeová tinha uma esposa, Yahvé tinha uma esposa, Asherá. E nessa reforma, feita ali 700, 600 anos de Cristo, todos esses deuses caíram e esses outros deuses maiores foram sincretizados na ideia de um único Deus. Quando isso acontece, isso aqui é um resumo muito rápido, tá? Quando isso acontece uma das maiores matanças na história de Israel, que foi matar todo mundo que participava de outra religião. Então, todos os sacerdotes, sacerdotisas das deusas, da deusa Asherá e dos outros deuses, todos os devotos desses deuses foram mortos. Judeus e de outros povos foram mortos, esquartejados e jogados aonde? No Vale de Rinom, que está a foto aí. Essa foto, ela é como se você estivesse olhando mais ou menos da cidade de Jerusalém. Na época de Jesus, aquela cidade murada, né, um muro feito em toda a volta dela, 360 graus, e haviam 12 portas nesse muro, 12 portões que você podia acessar a cidade, ok? Cada portão tinha um nome, porque era dado de frente para algum lugar. Um desses portões é como se você estivesse mais ou menos de frente com esse portão, de costa para a cidade, olhando essa foto, tá? Esse portão, ele tem um nome, ou tinha um nome, Portão do Lixo, porque quando você saía, você dava de cara com o Vale de Rinom, que era uma espécie de lixão da prefeitura. 700 anos antes de Cristo, aconteceu uma matança desgraçada, foi jogado gente pra caramba, e já que aquele lugar ficou amaldiçoado, começou a acontecer também sacrifícios, como nós lemos aí, os próprios reis sacrificando seus filhos ao deus Moloque, nesse lugar. Então eles botavam fogo em pessoas, em sacrifício num lugar que já era cheio de cadáver. Imagina 700 anos passando, 700 anos passando, então tudo que era cadáver era jogado lá. As pessoas que eram mortas eram jogadas lá. As pessoas que eram executadas eram jogadas lá. As pessoas que eram crucificadas eram jogadas lá. A mulher que Jesus salvou de ser apedrejada seria jogada lá. Agora sua cabeça começa a abrir. A mulher adúltera iria cometer um pecado e ser jogada no inferno. É isso mesmo que a religião faz. A religião disse que o adultério é pecado, mataria a mulher em nome do pecado e jogaria o corpo daquela mulher no lugar que chamam de inferno. É isso. O Gehinna era um lugar onde os pecadores mortos pelos pecados eram julgados. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque era uma teocracia. Você poderia morrer por ser pecador. Hoje, se você está lá se você faz parte da Igreja Batista e bate uma punheta, me perdoa, mas se você também me conhece, você sabe que aqui a gente não fica passando pano. Você vai ser um pecador. Ah, seu pecador. Só que ninguém vai te matar. Graças a Deus, ninguém vai te matar. Naquela época, você podia morrer por um pecado moral. Então, os pecadores morriam e eram jogados no Gehinna. Vamos ver agora, com essa cabeça, os textos que falam sobre esse Gehinna. Está aqui na tela para vocês, Mateus capítulo 5. Mas eu lhes digo, olha, esse texto vai ganhar uma outra experiência agora para vocês, olha só. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão, seu babaca, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do Gehinna. Porque se você comete um crime, você era morto e era jogado no Gehinna. Pronto, vamos continuar a leitura? Se o seu olho direito te fizer pecar, esse texto, hein? Se o seu olho direito te fizer pecar,
arranca-o e lança-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no Gehinna. Inferno, o Gehinna era lugar de corpo, não era lugar de alma eternamente. O que Jesus está falando, ó, se tem alguma coisa aí que está fazendo, que está correndo um risco de qualquer hora os caras te matar, resolve. Resolve, senão eles vão te matar e vão te jogar no Gehinna. Entende? Entende? Agora, olha como muda a nossa percepção do texto. Então, todas as vezes que no Novo Testamento tiver a palavra inferno, ou está o Hades, falando daquele local. Olá. Ó, eu preciso de 1 minuto. Gente, 1 minuto. Pessoal, só lembrando, quem chegou depois, talvez não ouviu, a gravação dessa aula de hoje vai estar amanhã no nosso grupo, tá? Amanhã pela manhã eu coloco lá a gravação é para vocês, podem compartilhar, podem assistir de novo. Pronto, voltei. Obrigado pelo recado, Dani, é exatamente isso. Então, só retomando, todas as vezes que no nosso Novo Testamento tiver a palavra inferno, ou vai estar ali o Hades, que nós já conversamos, que vai falar ou de um submundo do lugar dos invisibilizados, ou vai falar de fato de uma cova, de um lugar onde o morto era colocado literalmente, ou vai estar falando do Gehinna, que também era um lugar de colocar os mortos, mas não de uma forma maneira, né? O Hades pode ser apenas a cova, a tumba. O Gehinna era jogado os mortos desqualificados, os pecadores. E por que que no Gehinna o fogo não apaga e o verme não morre? Porque no Gehinna, uma das formas de diminuir a quantidade de lixo e cadáveres era incinerando. Tanto botando fogo no lixo mesmo, quanto combustão natural, por causa dos gases e carne em processo de putrefação, aquele negócio, era muito normal ter focos de incêndio, de fumaça no Gehinna. O fogo ali não apagava. E o verme não morria porque é carne podre o tempo todo. Então, o Gehinna, que é um dos lugares mais citados como inferno no Novo Testamento, é um local onde a religião mandava os seus pecadores. Então, sim, olha só, inferno é um lugar onde a religião manda os pecadores. E na época de Jesus não era diferente. E, finalmente, e tão somente, o último conceito, a palavrinha que foi traduzida como inferno para nós, e essa é muito fácil assim, porque primeiro só aparece uma vez, que é lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no versículo 4 do capítulo 2, que diz o seguinte: pois Deus não poupou os anjos culpados, mas os precipitou, entregou-os aos antros tenebrosos do Tártaro, guardando-os para o julgamento. E esse texto, se você traduz como inferno, nossa, fica perfeito para aquela teologia, né? Então, até os anjos, que anjos? Aqueles que se rebelaram com Lúcifer, né? Porque quando Lúcifer se rebelou, 1/3 dos anjos se rebelaram também. Então, na teologia sistemática, olha como tudo se encaixa perfeitamente, né? Mas lendo esse texto isolado, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem uma pseudepígrafo, tá bom? Esse texto de 2 Pedro não foi escrita pelo apóstolo Pedro. Isso qualquer historiador biblista hoje já afirma. Assim como todas as cartas pastorais não foram escritas pelo apóstolo Paulo.
Assim como o Evangelho de Marcos não foi escrito por Marcos, nem Mateus por Mateus, nem João por João, tá bom? Lucas pode ter escrito de Lucas sim, não tem problema. Então, hoje, com o avanço dos estudos, nós sabemos exatamente não, mas com muita precisão, o momento em que o texto foi escrito, e nós conseguimos identificar se é o mesmo autor por tipo de escrita, referências. Então, hoje é sabido que essa segunda carta do apóstolo Pedro não foi escrita pelo apóstolo Pedro, e nem foi escrita pelo mesmo autor da primeira carta. Então, a primeira carta de Pedro pode ter sido escrita pelo apóstolo, a segunda não. E aí, esse é um exercício que eu vou deixar para você fazer depois dessa aula. As cartas de Pedro são bem curtinhas, você lê em 5, 10 minutos. Você vai ler a primeira carta, depois você lê a segunda. E aí você vai ver a diferença. São duas pessoas, são dois assuntos, enfim. Quando você só abre a Bíblia que seu pastor manda, abre em 2 Pedro, abre em 1 Pedro, você não percebe. Mas se você ler a obra completa, lê um e termina, lê outro e termina, você vai ver a grande diferença. Isso que os estudiosos, eles mostram de forma técnica, a gente consegue perceber numa leitura simples, tá? Então, primeira coisa é que todos os historiadores afirmam que o autor da segunda carta de Pedro não é o mesmo autor da primeira. Uma carta tardia, porque ela foi escrita ali em 125 depois de Cristo, 125 anos depois de Cristo, nós temos a segunda carta do apóstolo Pedro, tá bom? Que demorou muito para ser aceita como canônica e que mostra um grande sincretismo cultural e religioso com o helenismo, incluindo a citação do Tártaro, porque na mitologia grega o Tártaro é um abismo sombrio e um dos primeiros seres a existir no universo, né? O Tártaro, ele também ganha uma personificação também de um ser. Ele é o ponto mais inferior do universo, abaixo do submundo dos mortos comuns, e é o lugar de sepultamento dos monstros e dos titãs. Quando a gente está falando de Tártaro, a gente está falando de mitologia grega. Então, o Pedro ter metido Tártaro aqui não faz o menor sentido, mas o menor sentido. Para o Pedro ter dito Tártaro aqui, ele estava maluco, ele estava louco. E digo mais, se você ler o texto completinho aqui, não só o texto completo, mas o versículo, ele está falando de anjo que foi jogado no Tártaro. Olha a mistureba. Anjo e Tártaro são em mitologias diferentes. Para os gregos não havia os anjos, havia os titãs e tal. Anjo era coisa do hebreu. Anjo e Tártaro não cabia na mesma. É um sincretismo que o autor dessa carta está fazendo para comunicar o que ele queria ali, já com um grande avanço também do cristianismo e das modulações possíveis do cristianismo. Então, esse texto aqui também não tem absolutamente nada a ver com o tal inferno, tá bom? E olha só, inferno é viver com medo de inferno, porque nós encerramos aqui os textos. Não há nenhum texto na Bíblia que faça alguma ligação do que ela está dizendo, do texto, com aquela ideia medieval de um lugar que pega fogo. Não há nenhuma relação. Nós passamos por todos os conceitos, pelo Sheol, pelo Hades, pelo Gehinna e pelo Tártaro. Fizemos uma leitura independente da teologia sistemática, entendemos o conceito de cada um isolado, entendemos o texto isolado, então o texto aqui do Hades está falando lá da porta, e percebemos que nenhum texto fala desse lugar eterno, onde Deus vai mandar pecadores. O que se assemelha um pouco mais com isso era o Gehinna, porque, de fato, Deus mandava os pecadores para o Gehinna. Afinal, a religião judaica, antiga e hoje também, assim como os evangélicos também acreditam, que Deus está ditando regra o tempo todo. Então, como no judaísmo antigo havia um monoteísmo,
na ideia deles, o que era escrito ali por Moisés, ou por um fariseu, ou seja lá o que for, era Deus falando. Então, se Deus mandou matar aquela mulher e jogar no Gehenna, pronto. Então, foi uma pecadora que foi para o inferno. Mas a gente entende que é mais uma manipulação para homens fazerem crueldades em nome de Deus. Então, finalizamos aqui. Finalizamos aqui a explicação dos textos e abro agora para as perguntas, tanto do chat quanto perguntas ao vivo, para a gente amarrar qualquer aresta que ficou aberta aí. Fechou? Beleza? Dani, é isso? O que você achou? Isso aí. Estou dando uma olhadinha aqui no nosso chat para ver o que o pessoal está comentando. Eu vou olhar também. Alguns comentários aqui, algumas perguntinhas. Qual é que é a versão da Bíblia que você utiliza aí? O Eduardo perguntou aqui, Berloff. Boa. Gente, eu utilizo várias versões, depende para que você vai fazer, né? Por exemplo, se você... Eu não sei quais versões você tem na sua casa aí, mas faz esse exercício também. Pega tudo, pega todas as versões que você tiver, ou melhor, né? Todo mundo tem um aplicativinho melhor. Vou até pegar meu celular aqui para te mostrar. Isso aqui vai te ajudar bastante. Tu pega o aplicativo e baixa uma Bíblia aí, que ela seja fácil de mudar as versões. Eu uso... Deixa eu mostrar, deixa eu ver qual que eu uso, que eu não lembro de cabeça. É a JFA mesmo, tá? Porque aí você consegue mudar todas as versões possíveis aqui da Bíblia. E aí você consegue pegar um texto como esse, e você vai vendo se ali, qual versão traduz como inferno, e qual versão traz a palavra real. A Bíblia que eu mais gosto, que é a Bíblia de Jerusalém, não está aqui, está lá em cima, a Bíblia de Jerusalém é a que eu mais recomendo. A Bíblia católica, tem os livros que nós chamamos de apócrifos. Se você pega essa Bíblia de Jerusalém, você não vai achar ali a palavra inferno. Eu não posso afirmar isso 100%, porque eu não fiz ainda uma averiguação de todos os textos. Mas quando ela traz exatamente o sentido da palavra, ou pelo menos uma nota de rodapé explicando. Então, eu gosto da Bíblia de Jerusalém e sugiro sempre utilizar um aplicativo que você vai trocando. Aqui, eu abro aqui, tem todas as versões. Nova Almeida atualizada, Nova Bíblia Viva, Nova Versão Internacional, a NVI, King James, e aí você pode ir comparando, tá bom? Beleza. Alguém quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa sobre a aula? O que achou sobre o conteúdo? Antes da gente começar as perguntas. O que vocês acharam? Era o que vocês estavam esperando? Alguém quer comentar a forma como entendia o inferno antes? Teve alguma coisa nova aqui que você não sabia? Por favor. O Orion, que a gente conversou hoje. O que você achou da aula hoje? Achei bem legal, era até bem melhor do que eu que eu esperava, tipo, achei muito bom mesmo, fiquei bem surpreendido. Eu fui mora uma vida toda, né? Então o conceito que eu tinha é bem malucão, assim, bem doido. Na verdade, tipo, é uma salada de frutas bem grande, porque em vez de ter um céu só, nós tem vários, no mormonismo. Em vez de ter um inferno só, tem um inferno mais de boinha, um mais pesadão. Então tipo, é bem diferente do que a gente aprendeu hoje, né? E tipo, daí já na galerinha TJ, tipo, já não tem o conceito de inferno. Você tem aquele sono eterno, não, vai dormir, não vai acordar mais, né? Então vai mudando mas era bem o que eu esperava mesmo, eu tava bem esperançoso, eu já vinha acompanhando bastante nas redes sociais, já fazia tempo que eu queria fazer o curso, né? Só que eu já faço uma faculdade, então conciliar o tempo e ainda trabalho, né? E tenho os afazeres da vida em geral. Mas eu gostei bastante. É como eu entrei pelo PC da minha namorada, ficou ali com o nome dela. Mas na verdade é só eu mesmo que tinha falado de hoje. Isso. Maravilha. Legal você citar isso, porque não mudou nada, né? Na época de Jesus também já havia todas essas linhas muitas linhas, né, sobre pensamentos. Assim como hoje a gente tem os TJ que pensam uma coisa, os mormons, a gente fala assim, os crentes pensam assim. Não, os crentes não pensam assim, não. Se tu pega 10 crentes de 10 igrejas, nenhum pensa igual ao outro. É que a gente não para fazer esse tipo de reflexão. Mas pensa comigo, vamos lá. Vamos ser um pouquinho agora, tira as emoções de lado. Se você pega Malafaia, Valdomiro Santiago, vou sair desses bizarros também, vamos
é um presbiteriano aí, sei lá, você pega 10 pastores, um presbiteriano, um batista, um assembleiano, nenhum vai pensar Deus como outro. E não são coisas básicas, assim, são coisas, pontos de fé, como se Deus vai mandar para o inferno ou não, se é pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista. O que eu estou querendo dizer? São religiões completamente diferentes. A gente chama tudo de uma religião só, mas a imagem de Deus que cada um entende é completamente diferente uma da outra. Seria mais digno assumir que cada um tem uma religião e cada um interpreta um Deus completamente diferente um do outro. Só que a gente chama tudo de crente, de cristão, que é mais fácil. E aí, quando a gente rompe com isso, quando o Berloffa rompe com isso, o herege é colocado para fora. E eu acho isso ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eles não concordam entre si também. Não concordam, só que a gente finge que eles concordam. Tá ligado? Pode abrir a fila, Dani. Tá, só aproveitando que você está ali falando com o Orion, ele perguntou aqui qual o nome da deusa que você citou. Asherá. Asherá. Com A, com C, com S. A-S-H-E-R-A. Asherá. Sabrina, por favor. É citada no Antigo Testamento, viu? A galera não, mas está lá no Antigo Testamento. Então, Dani, eu já falei e a mãozinha não abaixou ali, mas já que abriu o microfone, quero perguntar uma coisa pro Berloff. Se é o seguinte, qual foi o portão que Jesus saiu? Não foi esse mesmo portão do Montoro? Que Jesus saiu com a cruz? Estou enganada? Desculpa, qual portão Jesus saiu com a cruz? Isso, que ele foi lá para o Monte Gólgota, é isso? Isso, o monte era atrás que eram jogados corpos, não era? Ah, tá. Se o Monte da Caveira era no Gerrina, tipo isso? Exato, bem tá. Isso mesmo. Não, mas sim, os crucificados, depois, porque assim, fazia parte da crucificação, bem legal isso, Sabrina. Legal não, é meio horripilante, mas olha só. Fazia parte da crucificação o corpo ficar ali até o final do processo, que era ou ser devorado por bichos, ou ficar que aquele corpo ia despencar dali, e aí o que caía dali, eles jogavam sim no Gerrina. Então, não, o Monte da Caveira não era no Gerrina, mas todos os crucificados eram jogados no Gerrina. E aí vem a informação que é bastante estranha para quem é cristão. No nosso evangelho, Sabrina, só vou pedir para você desligar o microfone enquanto eu falo, só para não me dar retorno aqui. Obrigado. No nosso evangelho, tem uma história que é o seguinte: quando Jesus é executado na crucificação, do nada aparece o tal do... Nossa, como que é o nome do... José de Arimateia. Não. Meu Deus, quem que é o cara que... Bom, daqui a pouco eu pego a referência. O cara que tira Jesus da cruz, agora fugiu da minha cabeça o nome dele. É José de Arimateia, sim. É de Arimateia mesmo? Pô, isso então, mesmo. Tô certo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Então é ele mesmo. Surge esse cara, que inclusive seria tipo um dos fundadores de uma das igrejas, da igreja anglicana e tal. Agora, nós temos um problema aí, um problema histórico, assim. Primeiro, que nós não temos nenhuma referência desse cara. E segundo, que é muito complicado você imaginar que no meio de uma execução romana, os caras iam simplesmente mudar a execução. E eu sei que para nós, não, mas é Jesus. Jesus é Jesus para nós. Para eles foi um morto executado, ponto. E fazia parte da execução todo o processo. Então, do nada, chegar um cara ali e pedir o corpo de Jesus e colocar ele na tomba, tipo assim, não, então Jesus não sofreu aquela pena. Não faz o menor sentido. O que eu estou querendo dizer? Que eu estou querendo dizer? Que é muito mais fácil, historicamente falando, o corpo de Jesus ter ido para sim no Gerrina, do que ter sido sepultado da forma como o Evangelho conta, tá? Historicamente falando. Por isso que é sempre importante a gente entender o que é Jesus teológico e o que é Jesus histórico, tá bom?
Mas legal, muito boa essa pergunta do Gerrino. Beleza. O Felipe tinha levantado a mão. Felipe, tem umas perguntinhas tu aqui no chat, não sei se você quer fazer ao vivo, pode abrir seu microfone. Boa noite. Não, Boa noite. antes da pergunta, queria só. Porque ele falou o que a gente veio buscar, né? E assim, para mim foi muito importante o curso, porque eu sou de Volta Redonda aqui no interior do Rio, e a gente está num processo de construção já de uma comunidade antifundamentalista, com essa teologia já, né? Né, essas noções de céu, inferno. A gente tem uma leitura já desconstruída, mas faltava assim uma substância teológica para porque as pessoas pedem, né, cobram, né, querem estudos sobre. Então o curso foi muito útil para me ajudar, pelo menos a fundamentar essa desconstrução que a gente já tem, né? E aí as perguntas eu vou deixar para você ler aí mesmo aí. Melhor do que eu fazia, eu acho. Beleza, Felipe. Legal. Então, o que seria, Berloffa, feitiçaria? Eu vou seguindo aqui, daí eu chego na tua perguntinha, tá, Felipe, que está mais para baixo um pouco. O que seria feitiçaria e adivinhação segundo a Bíblia? Tá sem som, Berloffa. Desculpa, estava falando um montão já aqui. Vamos lá, voltando. Voltando. Segundo a Bíblia, já é muita coisa. Antes de falar de fato de feitiçaria, Bíblia também é um conceito, gente, vamos lembrar disso. Bíblia é um... o que a Bíblia tem a dizer? A Bíblia não tem a dizer nada. A Bíblia é um conceito do 3º século, quando juntaram um monte de livro ali e chamaram aquilo de Bíblia. Então é mais fácil a gente pensar assim, o que esse assunto, ou como esse assunto é abordado. Se você for reparar, feitiçaria para os hebreus era tudo o que eles não faziam. Quando eles faziam feitiçaria, não era feitiçaria. Mas tudo o que os outros povos faziam era feitiçaria. Inclusive, a gente tem feitiçaria do apóstolo Pedro, no capítulo 1 de Atos, quando eles se reúnem num sinédrio. E na cabeça do apóstolo Pedro, como Judas tinha morrido, tinha se matado, tinha debandado, e ele precisava de um substituto, ele chama e promove um jogo de feitiçaria. Que eu não me lembro bem agora o nome, Turim. Minha cabeça está muito cansada hoje. Mas depois eu posso mandar para você, mas se você ler o capítulo 1 de Atos, você vai ver lá. Ele faz um joguinho de feitiçaria para saber quem que iria substituir Judas. Então, olha só, é um joguinho de feitiçaria que pode ser condenado em outro momento, na própria Bíblia por um judeu, quando é um outro povo fazendo. Então, de forma muito resumida, em vários momentos da Bíblia, que não é uma coisa só, feitiçaria vai ser sempre a outra religião, aquilo que a outra religião promove. Infelizmente é isso. Ok. Salário é sinônimo de crime? Por que era o judaísmo que legislava? Legislativa? Deixa eu achar a pergunta aqui. Do Felipe aqui também. Eu acho que eu escrevi errado. É porque a minha dúvida é assim, o salário do pecado é a morte, né? Pecado ali sinônimo de crime, porque, tipo... Não, é isso mesmo, Felipe. Vamos lembrar que quando nós estamos falando da época de Jesus, nós estamos falando de um Estado teocrático. O que isso significa? Não há distinção entre crime e pecado. Todo crime é pecado e todo pecado é crime. É uma mesma coisa. Não há distinção de religião e Estado, que é o que a gente tem hoje, ou pelo menos deveria ter, que é o que a reforma protestante pede, né? Uma distinção de religião e Estado. Naquela época não havia. Então, quando você está falando de cometer algo errado, não tem nem como a gente separar naquela época se era um crime ou se era um pecado, era a mesma coisa. Então, o salário, a recompensa, aquilo que você ganha pelo pecado,
vai ser a morte. Porque se você cometesse um pecado naquela época, dependendo do pecado, você recebia a pena capital. Jesus recebeu isso. O salário do pecado de Jesus foi a morte. Jesus foi executado e recebeu a pena capital porque ele pecou. Para a religião da época, Jesus pecou tanto que ele precisou ser executado pela quantidade de pecados de profanação que ele cometeu. Jesus tem proximidade com alguma corrente da época? A religião usa também a história do rico e Lázaro? Boa pergunta. Quem fez essa? Felipe. Boa pergunta. Sobre o rico e o Lázaro, que teria que sair esse assunto, né? O rico e o Lázaro é uma parábola. Lembrando o que é o rico e o Lázaro? É uma parábola que o próprio Jesus conta, falando que, bom, vamos lembrar primeiro, o que é uma parábola? Se você lembrar das casas antigas, eu não sei quem... Casa antiga não, eu acho que tem alguns lugares que ainda utiliza a antena parabólica, né? A antena parabólica, e na verdade é uma figura geométrica, né? É onde o raio tem toda a mesma distância ali do eixo, né? Então, por que a antena parabólica tem esse nome? Porque tem um raio muito grande, recebe informação em todo esse raio, centraliza para o meio e desce para o receptor, não é isso? Então, uma parábola é isso. Tem um monte de informação solta, mas tem uma coisa só que importa, sabe? É igual a gente contar a história da Chapeuzinho Vermelho para os nossos filhos. Você vai falar da Chapeuzinho, da vovozinha, do lobo, da floresta, da cesta, de tudo, mas você quer passar uma informação. Não desobedeça a mamãezinha. Parábola é isso. Você pega qualquer parábola. O filho pródigo, a mais conhecida. Então tem o pai, tem o filho mais velho, o filho mais novo, tem o anel, tem o porco, tem a cidade. É uma história para lembrar do quê? Lembrar do amor do pai. O amor do pai que está ali pronto para esperar seu filho. Ninguém quer saber do porco, do anel, do filho. Só quer saber do final, que é o amor do pai. Então Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro, que é uma parábola muito diferente de qualquer parábola que Jesus já havia contado, porque é a primeira parábola, primeiro, que apresenta nome. Então, na verdade, a parábola do rico e do Lázaro nem é uma parábola judaica, é uma história egípcia, na verdade. Olha só que legal. Jesus, ele meio que adapta uma história egípcia, e olha que legal, ele pode ter aprendido isso, ou ouvido isso dos seus pais. Afinal, eles ficaram uma temporada reclusos no Egito quando eles tiveram que fugir do Herodes, correto? Então, talvez eles voltam com uma carga bacana, e Jesus me conta essa parábola, que não era uma parábola conhecida pelos judeus, não segue a mesma estrutura parabólica de uma parábola judaica, tem nome, coisa que não tem em outro momento, mas que segue a mesma ideia, apresentar um tema central, fazer uma crítica principal, e a crítica ali era do acúmulo de bens. Então ele fala de uma parábola onde o rico vai para um lugar de tormento, mas o pobre vai para o seio do Abraão. Mas se você ler a parábola, os dois estão no mesmo lugar, separados por um abismo. Então percebe que também não tem nada a ver com o que a gente imagina ou foi ensinado de céu. Mas, respondendo a sua pergunta, é uma parábola, e o que nos importa ali é uma crítica. A crítica ao cúmulo de bens. Tanto que o rico não tem nome, o pobre tem, né, o Lázaro. Mas o rico, é uma classe. Na parábola de Jesus, o que é condenado é uma classe. A classe que acumula e que não se importa com aquele que sofre. Seria mais ou menos isso. Faz essa pergunta de novo, acho que tinha uma outra parte da pergunta, não era duas em uma? Acho que eu esqueci. Não, são 3 perguntas aqui que ele fez. Essas são as 2 primeiras, e a terceira seria: qual a utilidade do inferno no século XIV e hoje para a religião? Tenho a minha leitura, mas gostaria de ouvir a sua. Também o Felipe. Qual a utilidade do inferno no século XIV e hoje para a religião? Mano, a mesmíssima finalidade, é a mesma, de perpetuar o seu esquema de manipulação e de prender pessoas, né? Seja sincero consigo mesmo e faça essa pergunta pensando todo mundo que você conhece. Quantas pessoas continuariam a servir Deus como elas servem, ir na igreja, sei lá o que elas fazem, se elas tivessem certeza que não há nem céu e nem inferno?
Não há mais medo do inferno. Vou além. Quantas pessoas mudariam seu estilo de vida? Quantas pessoas mudariam como elas enxergam a vida, como elas agem? Se a pessoa descobrir que não tem mais inferno, que não tem mais condenação, vai ter gente que vai sair fazendo o ó, porque sempre quis fazer isso, mas tem medo do inferno. Tem um conto platônico, que é o Anel de Giges, eu gosto bastante, que o Platão conta isso, é mais ou menos assim, um cara super do bem, um fazendeiro lá, tal, de repente, ele cai num buraco lá e arruma um anel mágico, quando ele coloca o anel, ele fica invisível. O cara era um cidadão exemplar, pagador de impostos, típico cidadão de bem. Em menos de uma semana com esse anel lá, ele já tinha estuprado e matado gente. Era uma coisa bizarra, porque simplesmente ninguém mais viu o que ele estava fazendo. Então, o inferno, mano, assim como o pecado, é tudo para gerar culpa nas pessoas, gerar medo e manter elas presas à religião e manter elas presas em si próprias, né? Uma pessoa com um pensamento liberto é uma pessoa que ninguém pode parar, né? Uma pessoa que tem uma cabeça aberta e tem uma mente liberta, ninguém pode manipular essa pessoa. E para a religião isso é péssimo, isso é péssimo. Então essa é a minha leitura, mano. Beleza. Joseni perguntou aqui se você indica um curso de teologia, um menos ruim. O nosso, né, Joseni? Não, o meu não, menos ruim não é o meu é bom. Deixa eu te falar, Joseni, eu não sei se você está falando de um curso, se você quiser abrir aí, fica à vontade. A gente tem um curso, eu tenho um curso de teologia, junto com a Dani, que é o Agora Entendi, que é um curso mais completinho, tá? Isso aqui que a gente faz em um tema, eu faço num curso mais completinho, são 3 meses juntos, tal. Então, eu indico porque, agora se você fala assim, não, eu quero fazer um seminário, eu quero fazer um curso lá que eu vou ficar 3 anos indo lá, eu posso te indicar. Não te aconselharia, mas te indico. Tá? Aí você fala comigo depois, porque, nossa, ó, por exemplo, vai fazer uma faculdade de teologia boa, a Unida, eu acho que é uma boa faculdade de teologia se fazer, a Unida. Agora, se você me perguntar se vale a pena ficar 4 anos estudando teologia lá, eu falo, jamais, jamais. Gasta esses 4 anos e todo esse dinheiro em muitas outras coisas, inclusive em saberes, em livros, em cursos livres, do que ficar 4 anos num seminário teológico, tá? E aproveitando a perguntinha aqui também, né, para quem estiver aqui, tiver curiosidade, né, a gente está com uma turma aberta desse curso completo nosso online, que é o Agora Entendi. Quem quiser mais informações, me chama depois. Amanhã é a nossa primeira aula ao vivo com eles, inclusive. Verdade. E depois, próxima turma, a gente tem para o ano que vem. Então, se alguém tiver interesse, é só falar comigo lá para a gente dar mais informações. Qual que é a tua concepção, Berloffa, do que ocorre no pós-morte? É a pergunta de milhões, né, gente? É a pergunta de milhões. Meu amigo, que foi o Edward, né? Deixa eu te falar. Eu não tenho uma concepção, tá? Eu costumo dizer que a minha teologia, e não só a minha teologia, na verdade, a minha fé, ela meio que ela acaba, ela tem um limite, que é a última batida do coração. A minha fé é para a vida. Inclusive, Jesus falou sobre vida e vida eterna, né? Vida eterna, eu sei que na nossa cabeça, de alguma forma, fizeram a gente acreditar que vida eterna é algo que acontece depois da morte. Não é isso? Olha que louco. Agora, olha isso. Esse é o maior dos paradoxos. E você mesmo vai fazer, é mesmo. Colocaram na sua cabeça que vida eterna só pode acontecer depois da morte. Então, até em conceito já está errado, porque vida só acontecendo depois da morte e eterno que só pode acontecer depois, enquanto o eterno é em si a ausência do tempo. Eterno não é infinito, eterno não é depois.
eterno é agora, é a ausência do tempo. Vida eterna não tem nada a ver com vida depois da morte. Quando Jesus fala sobre vida eterna, em alguns momentos também ele fala sobre uma vida abundante. Está falando de um estilo de vida pleno para o agora. Então, o evangelho que eu sigo, ele fala de vida, ele fala de agora, e ele não fala de pós-morte, tá? Agora, o que eu penso sobre isso? Eu já pensei tanta coisa. Hoje eu penso que nós seremos integrados novamente ao todo. Ao todo. Chame isso de Deus, chame isso de universo, chame isso de cosmos, eu não sei como você chama isso, mas eu penso algo que nós seremos integrados ao todo, até porque o nosso corpo, de alguma forma, vai se misturar ao todo, a isso. Nós voltaremos para aquilo da onde nós viemos, né? Nós viemos de algum lugar. Essa matéria que está em você, que compõe o que você é, ela não brotou do nada, né? Parece que tudo brota do nada, assim. Não, o ferro que corre no meu sangue, que corre no seu sangue, ele veio de poeira de estrela em algum momento. Olha que loucura isso. Então a gente vai ser reintegrado ao todo. Essa é a minha concepção de pós-morte, mas é um devaneio meu, tá? E eu sugiro que você tenha os seus devaneios, mas que não siga o devaneio de ninguém. Legal. Nádia. Pastor, o Dimas, o primeiro vida louca da história, o ladrão da cruz, o que aconteceu com ele? Eu queria perguntar dele, que hoje mesmo, aquele dia mesmo, ele foi para o paraíso. Eu não sei se é do Coldplay, mas é que... Desculpe, doutor. Essa foi muito boa, Nádia. Essa foi muito boa. Se alguém não tem a referência, vamos lá, do que a Nádia está falando. A Nádia está falando do ladrão que estava com Jesus na cruz, um dos dois, né? E a Igreja Católica botou nome nesse cara, Dimas, não está na Bíblia. Eu acho um belo nome, mas não está na Bíblia. E o Racionais fala sobre Dimas, o primeiro vida louca da história, que se arrependeu no momento certo, né? Bom, vamos lá. Eu sei que a gente, quando lê Jesus falando algo ali, parece que Jesus está sempre ensinando alguma coisa. Jesus está sempre ensinando teologia, né? A gente lê Jesus falando e parece que Jesus está ensinando teologia sempre. Agora, vamos humanizar essa imagem, vamos humanizar esse momento. Jesus passou a noite sendo torturado, está prestes a morrer, está sofrendo a pior dor que um ser humano aguenta. Do lado dele tem um cabra na mesmíssima situação, e eles estão desesperados, e o cara está desesperado. Eles estão prestes a morrer, e o cara desesperado faz um apelo a Jesus. O que Jesus falaria para esse cara nessa condição? Jesus vai dar uma aula de teologia? Jesus vai falar sobre conceitos de... Jesus apenas acalentou o coração desesperado daquele cara. E vou falar para vocês, eu faço exatamente a mesma coisa quando, infelizmente, eu sou chamado para fazer velório. Eu odeio fazer velório, mas o pastor faz velório. E quando você faz um velório, você precisa trazer paz para o coração das pessoas que sofrem. Então, eu, nos velórios que eu faço, e eu não estou falando como pastor, um velório, você dando um abraço de luto em alguém também, aquela pessoa, ela está no momento de ouvir palavras que vai fazer bem e vai dar esperança a ela. E é o que Jesus faz para aquele cara. Então, eu mesmo falo coisas, às vezes, que eu mesmo não acredito, mas eu falo. Olha, lá, essa pessoa está num lugar melhor. Olha, essa pessoa agora está bem. Olha, está tudo bem. Sabe, não coisas que a gente não acredita, mas coisas que a gente não tem certeza. Mas a gente fala. Então, eu prefiro ver Jesus nesse momento, falando, olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus, no momento de dor, falando para uma pessoa que está em dor, dizendo assim, olha, vai ficar tudo bem. Isso aqui está acabando.
tá acabando, a gente já vai morrer, tá acabando e vai ficar tudo bem. Do que imaginar que nesse último momento Jesus está falando de teologia mais uma vez, sabe, Nádia? Diga. Pastor, e então, pode ser que o sentido disso também seja a mesma coisa que você falou, que é porque Jesus fala assim para ele, eu tô perguntando, na verdade, tá? Se pode ser, porque ele fala Tá? assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então pode ser que seja essa integração ao todo, né? Que voltar para Deus, né? Perfeito, bela interpretação. Até porque eu não penso também que Jesus sabia de tudo, né? Eu sei que para nós que tem Jesus como Deus e tal, mas até para um cristão mais fervoroso, tem que acreditar, assim como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, que Jesus se esvaziou de si, né? Então, mesmo o cristão mais fervoroso, tal, tem que imaginar que Jesus, enquanto homem, ele era um homem limitado, ele não tinha pensamentos eternos. Jesus era um homem limitado, com pensamentos limitados, né? Então, eu não consigo também imaginar que Jesus sabia de tudo, inclusive do pós-morte. Ele tinha, no máximo, as suas referências. Inclusive, falando disso, Jesus ele dá respostas diferentes para coisas, de acordo com o grupo que ele está falando. Olha que legal. Vamos dar um passinho para trás. Quando Jesus vai falar com os fariseus, se você for reparar, ele sempre vai tratar com a forma com aqueles caras acreditam. Não necessariamente que Jesus acredita naquilo, mas se ele está falando com um grupo de fariseu, ele fala com o que eles acreditam. Isso é importante a gente entender. Jesus nem sempre está falando aquilo que ele pensa ou que ele ensinava, mas ele está lidando com situações reais que eram colocadas na frente dele. Tá? Então, eu acho que é mais isso, e essa interpretação que você faz eu acho muito bacana, eu acho muito linda, mas eu acho que Jesus está dando, de fato, ali Pô, vai ficar tudo bem, cara, vai ficar tudo bem, está acabando isso e vai dar certo. Pode falar, Nádia. Pastor, e aquela parte de que Elias ele foi transladado, por exemplo, o Estevão, o Enoque? Tem bastante. A Bíblia tem muita coisa, né, Nádia? A Bíblia tem Estevão, Enoque, a Bíblia tem mar abrindo, a Bíblia tem Elias e Moisés ao lado de Jesus na transfiguração. Então, nós temos essas narrativas, nós temos essas histórias espetaculares. Será que tudo é real e literal? Essa que é a pergunta, né? Tudo que a gente vê, as histórias que foram contadas de um povo que não tinha escrita, né? Só tinha tradição oral. Só tinha tradição oral. O pai passava para o filho no jantar, nas rodas de fogueira, aquilo era passado, e depois de um certo tempo essa história foi registrada. Nós não precisamos ler tudo isso como literal. São histórias extraordinárias de coisas que eles acreditavam ter acontecido. Então, porra, Elias foi um cara tão extraordinário que ele nem morreu. Veio a carruagem do céu pegando fogo e levou ele. Eu não imagino que foi assim. Eu imagino que Elias, assim como qualquer outro ser humano, morreu. Morreu porque faz parte da experiência humana morrer. Não tem como ser humano e não morrer. Agora, tem como você contar uma história de que a pessoa não morreu. É mais fácil contar uma história que a pessoa não morreu do que de fato não morrer. Você não acha? Eu posso dizer que eu também não morri. Eu quero vê-lo morrer. Aí que essa é a questão. Então, as histórias que são contadas são histórias. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa? Alguma observação? Alguma consideração?
Lembrando que a gente vai ficar 7 dias lá no grupo, então vocês podem ainda nesse período fazer as perguntas por lá, assistir a aula novamente. Tem a aula do fundamentalismo religioso também, o curso que vocês ganharam junto também, se tiver dúvidas sobre aquela aula, né, também podem usar o grupo. Tudo bem, Eduardo? Se não tem mais perguntas, pessoal, a gente pode encerrar. Tá tudo certo? Lembrando, né, que uma semaninha a gente está no grupo. Sugiro depois vocês ouvirem de novo a aula, porque vai surgir novas dúvidas,